Bom dia a todos e a todas. Eu sou Matheus Tremembé, sou indígena do povo Tremembé, do Ceará, do Brasil. Aqui vai apresentar de onde eu estou vindo até onde eu estou agora. His name is Matheus Tremembé, and he's very happy to be here today. He's going to be sharing a little bit about where he comes from, all the way to where he is today. No simpósio anterior, falei de lá que estaria um dia aqui e os encantados e espíritos da terra me trouxeram até aqui no dia de hoje. Sim, falei lá e trouxe. So he's bringing some stories from his territory, from the enchanted spirits from his territory, which he's gonna bring here to share with you all today. E vamos falar sobre os alimentos da Mãe Terra e os nossos saberes coletivos. He's going to share specifically a little bit about the food from his community and his food culture, and also a little bit about their collective knowledge. E para isso vamos colocar uma oração do nosso povo para vocês. Tremembé, acreditamos em Deus que é nosso Pai do Pão, na terra que é nossa mãe, na mata que é nossa filha, na lua e nas estrelas que são nossas energias, no sol que é nossa luz, no trovão e no relâmpago que são nossas previsões, nas pedras e nos astros que são nossas armas, no fogo que é nossa visão, e em toda a atmosfera. Nós vivemos na força da terra, que nos gera energia para lutar e vencer as nossas batalhas. Por isso somos povo da luta, por isso somos povo do Tremembé, assim seja. Essa oração fala da força que vem da terra. E essa força que vem da terra, que nos alimenta todos os dias, é o alimento que nós produzimos para as crianças comerem todos os dias. So that's the Tremembé oration, and key to that, hopefully you could read the transcript in English alongside it. But it ends with this statement that the Tremembé people live by the strength of the land, which gives us energy to fight and win our battles. This is why we're people of the struggle. This is what makes us Tremembé. And really important to that is that it's not just the land, but specifically the food that comes from the land that gives their community their strength. And it's something that they share with their children and the whole community to give them the strength they need to win their battles. E essa oração é uma forma de dizer muito obrigado por me receber e por me convidar para estar aqui falando em nome do meu povo. And so he's very happy to be here today with you to share a little bit about this context where he's coming from. Tem canto que eu gostaria de fazer para vocês, eu vou cantar em português e o Eva vai traduzir. He's going to sing a song for you now. Okay. Foi não tem rio que eu atravesse, não tem caminho que nós não ande, não tem pau que nós marque, nem tem pedra que não quebre, e nem tem mal que nós não viemos lá das cachoeiras com a força da natureza.
Foi encantado nos mandou, viemos aqui trazer paz. So this song is called The Greeting from the Enchanted Spirits, and I'm going to translate what he's saying. So there's no river that we can't cross, there's no path that we can't walk, there's no tree that we can't fell, there's no rocks that we can't break, and there's no harm that we can't cure. We come from the place with the waterfalls, with the strength of nature, and the enchanted spirits sent us here to do a spiritual cleansing. Nada pode ser coletivo se não for sobre nós. Então precisamos deixar o eu e começar a falar um pouco mais de nós. So nothing that he is able to share comes from individuals. It's all collective. So he's going to be sharing some stuff from his collectivist community. Hoje estou muito feliz de estar aqui para compartilhar um pouco das experiências coletivas, de pesquisas, de metodologias participativas que nós estamos construindo não só no meu território, mas em outros territórios indígenas do Brasil. So he's going to share a little bit of experiences and stories, and also some of the research that he's been involved in collaboration with universities and other researchers and other territories, and also things that come from his community and also the network of indigenous communities in Brazil that he works with. Sou agricultor indígena, sou estudante de agronomia, sou pesquisador, sou agricultor e pescador, executivo, cuido da terra, mas coordeno algumas pesquisas sobre cultura alimentar, sobre educação decolonial, e coordeno projetos ligados às questões climáticas nos meus territórios. So he's an indigenous leader from his community. He's also a farmer, and he's a cultural food researcher, and he's working in all these different areas to share the importance of food for his culture. E a minha conversa de hoje aqui é para compartilhar os importantes trabalhos ligados à produção de alimentos no território e o resgate e a sistematização de saberes como estratégia de manutenção e conservação das práticas tradicionais. So he's sharing, in particular, the resurgence and recovery. Is there another microphone that we can use? So yeah, that'd be great. So he's here to share a little bit about the exchange, the recovery, the resurgence of his traditional food culture, and yeah. E também falar pouco dos trabalhos Thank you so much. das pesquisas, dos artigos que temos desenvolvidos de forma colaborativa com a cooperação com as universidades internacionais. And he'll share a little bit about some of the research too that he's been doing. Atualmente eu faço agronomia na Universidade da Integração Internacional e da Lusofonia Afro-Brasileira, um curso de agronomia de base agroecológica, visando a produção de alimento conectado à nossa cultura. He's a student at the University for the Integration of Afro-Brazilian Lusophonia, or Portuguese-speaking African countries and their connection with Brazil. And he's an agronomy student there, and he is studying how to produce food in a more sustainable way. Nessas imagens, vocês podem observar momentos diferentes, mas momentos coletivos que ajudam a construir as metodologias participativas que nós temos escrito sobre elas. These are some collective moments from projects that he's involved in and coordinating in his territory. O projeto Fenômeno Clima é um projeto que eu coordeno em 3 territórios indígenas, que tem como base a elaboração de um plano de salvaguarda
The top corner, right left-hand corner, is the Tremembé Climate Project that he coordinates, which is involved with the production of safeguarding natural resources planning, and also agroecological food production in collaboration with women in the community. Esse outro, essa foto no centro, o sonho que eu tinha quando iniciei a pesquisar a cultura alimentar, que era criar uma escola da cultura alimentar que pudesse andar pelo território e possibilitar momentos de preparos coletivos com jovens. And he's had a dream of connecting his territories through a project that strengthens their traditional food culture through their schools. Então hoje, elaboramos coletivamente e implantamos sistemas alimentares do nosso povo, como o sistema agroflorestal, o sistema de produção agroecológico, onde os jovens vão produzir as mudas, as plantinhas, depois nós juntos vamos plantar na terra. So through the schools, working with the youth, they create seedlings and they share those around the community to create agroecological food forests. E recentemente iniciamos um projeto de escolas da terra por Tremembé, que trabalha com 9 escolas, pesquisando, construindo metodologias participativas, escrevendo sobre as receitas, e assim nós acreditamos que o conhecimento será gratuito. And so now he's working with the 9 Tremembé schools across all 4 Tremembé territories to create local food systems following Tremembé values within their school systems. Essa é a minha terceira vez vindo do lado de cá, e dessa vez consegui chegar nesse simpósio tão bonito que fala de alimentação indígena e inspira muitas pesquisas e muitos povos a continuar mantendo as suas práticas nos seus territórios. This is his third time speaking with folks in North America, here in Canada, and also the US, where he's been able to share ideas and learn from other people to inspire more indigenous agroecology. Nas minhas andanças do Canadá, dos pedidos mais enfáticos da minha parte era ir aos territórios e poder degustar e experimentar a cultura alimentar dos meus parentes aqui, do norte global. It's really important that on these trips he's able to also try and taste the local foods. E refletir que a nossa cultura alimentar indígena conectada à terra é uma linguagem comum da terra, da nossa mãe, que nos alimenta todos os dias. And so food, he thinks, is a collective, a universal language that connects people. Acho que comemos o que a terra nos dá porque sabemos cuidar muito bem da nossa mão. Eu penso que nós cuidamos muito bem da nossa mãe porque ela nos alimenta muito bem. And this food comes from Mother Earth, so it's very important that we take care of her because she cares for us. E a reflexão que nós vamos fazer durante essa conversa é que, historicamente, a academia, os pesquisadores extraíram os conhecimentos dos nossos territórios e isso acabou desenvolvendo uma hierarquia de cima para baixo, como se o conhecimento tradicional fosse apenas meros alimentos para a universidade, para o sistema que se torna um pouco opressor da academia. And so he's here sharing at universities because historically universities have come to communities in a very top-down way to extract knowledge from them, not returning the benefits to them. And so he's hoping to reverse and challenge that. Essa hierarquia ela tem se perpetuado por muitos e muitos anos, mas que agora encontra espaços como esse a possibilidade de indígenas falar sobre os seus conhecimentos sem sentir essa invasão ou esse consumo das suas práticas ou dos seus saberes tradicionais. And this hierarchy of knowledge, Western academic knowledge, extracting information and taking from communities, it's very problematic.
A minha palestra aqui hoje, ela reflete sobre 4 importantes trabalhos que nós estamos em construção, de forma colaborativa, sobre temas que eu compreendo muito urgentes e necessários. And so he's, Pode continuar. so he's here to share from 4 academic works that he's involved with right now, that's trying to reverse this hierarchy with working with indigenous communities in academic contexts. Primeiro dizer que essa minha fala não é sobre apontar os problemas, mas sobretudo a construção de soluções possíveis dessas reflexões para os nossos territórios. And he wants to just start by saying this isn't going to be about talking about problems. We all know lots about the problems in the world today. He's going to be focusing on how these dialogues can be involved in hopefully moving towards building solutions and solving problems for communities. Principalmente sobre as soluções que nós estamos construindo em nossos territórios, que já sofrem as mudanças climáticas, o impacto do capitalismo, e que isso merece também ter espaço nas universidades, com as nossas vozes, com as nossas reflexões das soluções também. And so, especially as we confront climate change, it's really important to build solutions and even in academic spaces to create a place for reflection and building discussion around the potential for these solutions. Por isso, essas são frases que contam nos nossos artigos, nos trabalhos, porque acreditamos que as pesquisas, os trabalhos acadêmicos, os projetos envolvendo pesquisadores indígenas, elas precisam levar em consideração a realidade dos nossos territórios. And central to this work is to bring the voices, in collaboration with academics, indigenous academics, non-indigenous academics, to bring the voices of the communities to be central to this dialogue. Por exemplo, o problema da fome, a insegurança alimentar. O que está gerando a insegurança alimentar? Como chegamos nesse lugar? Mas também quais soluções para isso? For instance, in food insecurity, we know that food insecurity is a problem, but who's going to be the ones to say what the solution is? Então, vamos falar sobre as transições justas que nós acreditamos que nascem na Terra. Nós somos como uma semente colocadas na Terra pelos nossos antepassados e que estamos plantando todos os dias. And so he's going to talk a little bit about the transitions towards something new as a solution, and this will draw on some seeds that he's been planting in academic projects. Vamos falar rapidinho. E os trabalhos são sobre os 4 trabalhos, inicialmente sobre transições justas, essa toca nas transições energéticas urgentes do planeta, e que tomam como base apenas a geração de mais força do sistema capitalista e a retomada ou a ocupação ou a colonização dos nossos territórios. And so the first, so he's going to talk about 4 sprouts of collective work from academic collaborations, 4 papers that are under review right now. The first one's about something called just transitions, or transitions in the energy system to being something more equitable, and to center the reclamation of community relationships with the land. Sobre a transição ecológica ou reconexão, ou retomada das práticas tradicionais de produção, são impactadas por as transições não justas que acontecem no nosso planeta. And even though there are some of these transitions that are happening in energy systems that are deemed necessary and green, they're also having impacts on the potential for resurgence of traditional food systems and reconnection with the land. Essa segunda reflexão sobre a retomada agroecológica, ela reflete sobretudo sobre o caminho de volta que nós precisamos fazer da diversidade, da produção, da colheita, do plantio, mas também do consumo de alimentos que representam a nossa identidade na terra. And so the second paper that he's going to share about is about the reclamation of connection with traditional food culture and food production. Nós estamos no terceiro trabalho sobre uma construção de Estado, uma construção contínua de pesquisas de adaptação dirigida pelas comunidades, não dizendo que a academia não tem conhecimento ou não tem sabedoria para fazer as coisas,
mas que a gente precisa falar sobre nós, sobre as nossas dores, mas também sobre as soluções que nós precisamos que sejam urgentes. And he says that the third paper is about developing a new method or approach that centers communities as leaders in especially around climate adaptation work. And not to say that academics don't have some role to play in all of this stuff, but the direction of this research should really come from the community. E o quarto trabalho sobre as narrativas visuais como métodos de resistência. Acho que é uma linguagem que todos nós sabemos reconhecer ao observar, por exemplo, nas imagens que vocês viram há pouco, que ali está fazendo algum trabalho da terra que reflete os nossos sentimentos também. And the fourth sprout that he wants to share from this work is actually something, it's a paper in collaboration with Charlotte Cote here, who we just heard from, about the role of visuals in sharing this knowledge and experience. Esses processos não são novos, não são algo que está nascendo agora, mas que talvez nas universidades ainda precisam serem refletidos com mais empatia pelo campo acadêmico. And so these aren't new ideas, these are things that have come from the community, and he'd like to try to cultivate some empathy among academics and others who want to get closer to working with communities. Essa primeira parte é sobre transições ou reparações ou transições energéticas que acontecem no planeta Terra e que não são justas com nossos territórios. And so the first thing he wants to talk about is a change that's happening around energy systems and how green energy is not always just or equitable in its development, and it has negative impacts on communities. Nesse trabalho nós estamos refletindo sobre como os governos, as empresas falam em transição energética e até usam a palavra justa, muitas vezes sem o consentimento ou a consulta aos nossos territórios, com uma produção de energia que não nos serve no final do dia, não chega nas nossas aldeias. And so even when governments say that there's a transition to something more sustainable happening, and they might even use the word just as a just transition, an equitable transition, often these developments don't serve their communities and the benefits don't make it to those communities. E aqui não há um pesquisador ou um indígena que não reconhece a importância da transição energética como um fundamento necessário para as mudanças climáticas serem barradas de certa forma. Mas para nós, os indígenas, esse sistema de produção de energia, ele reproduz os mesmos padrões de exploração dos nossos territórios. And so even though that people, like researchers and universities like this, they recognize that there needs to be some sort of change in the way that we produce energy and extract resources, the problem is that these new just transitions are going to reproduce the very same patterns of extraction and harm that have affected communities that have been colonized. Nos lugares que implantam essas torres eólicas, não é possível puxar a água da terra ou ver os pássaros voando no céu, por exemplo. A água fica salgada nas torres eólicas. And so when there's new energy infrastructure building, it harms the water, it extracts from the land, it continues to cause harm from existing energy systems. Soma-se isso a poluição visual, a poluição sonora, o lixo desses equipamentos quando quebram, que são muito grandes, eles não tiram dos territórios onde estão. And so these new things like the windmills that are being built and this kind of stuff they cause light pollution, they cause noise pollution, they cause all this harm, and they leave garbage and construction debris. E agora, como se não bastasse, há o desejo de implantar dentro do mar, em nosso território, esse modelo de produção de energia. A fome já está na terra, a insegurança alimentar está chegando nos territórios indígenas, mas como se não bastasse, eles acham também que nós não temos direito de comer peixe.
And so one thing that's happening in his state, in Ceará, northeastern Brazil, is the development of wind farming that's offshore. And so this is threatening their traditional fishing, their ways of life. And he knows that many of these communities already suffer from food insecurity, and that is going to get worse with the development of some of these. E nesse trabalho nós refletimos sobre a importância do reconhecimento dos territórios no momento inicial desses projetos, que é o estudo de impacto ambiental, que não citam a nossa existência naquele território. And so when these kinds of new green energy developments are happening, they want to reimagine what a just or equitable implementation of those would look like. And one of the things would be to recognize the types of harm that they might cause. O segundo passo que nós refletimos nesse trabalho coletivo, colaborativo, é a ausência de representação dos povos no processo de elaboração desses projetos de transições energéticas. Por exemplo, a consulta prévia e informada não acontece no nosso território, já que também não nos reconhece como povo indígena. And beyond just recognizing the harms that these development projects are going to have for communities like Mateus, they also want to find new ways of bringing their community's voice to the table, to have more of a say over how these energy projects are being implemented. Sobre a redistribuição desses recursos também não acontece, porque a energia que é produzida nesse sistema não serve aos nossos territórios, não chega a nós. And then also to reimagine how the benefits of these things, these development projects, are going to be distributed, so that they make sure that benefits flow to the communities that are most affected. E por último, nós refletimos sobre como fica os modos de vida dos nossos territórios, sistemas alimentares, tradicionais, e das relações espirituais com a terra, com uma torre dessa dentro do mar, uma torre dessa dentro das nossas florestas. Desculpa, não peguei a última coisa. Por último, discute sobre como esses empreendimentos não pensam no nosso modo de vida, nas nossas práticas espirituais, nas nossas práticas de produção de alimentos. And also to try and create a dialogue and rethink about how these companies and governments that are building this green energy transition, how they take into account the ways of life of the communities on the ground, communities like his. Então, não é justo para nós e nem para as futuras gerações esse processo. And so without these considerations, things we're calling the 4 R's of reparative just transitions, these development projects won't be just or equitable. Meu pai é pescador e nós comemos peixe todos os dias na aldeia. É isso. Nossas práticas são essas. And so his community comes from a family of fisher folk. These are the traditional practices of his territory, where they live from fishing. E nossas aldeias, todos os dias, nós plantamos, colhemos, cozinhamos, preparamos comidas de verdade. And every day in his community, they prepare and harvest and eat together from food produced in the territory. Nós fazemos farinhadas. Oh yeah, they make collective cassava flour. Nós pescamos coletivamente. They fish traditionally, collectively together. E independente do que acontece fora do território, nós fazemos isso todos os dias. And we used to do this together all the day, every day. Mas a principal reflexão que nós fazemos é como fazer com que esse conhecimento chegue nas futuras gerações. And a really key thing now to keep alive in the community is to imagine how are we going to bring this and keep this alive for the future generations. E para isso é urgente, na nossa compreensão, a criação de metodologias que possibilitem às escolas indígenas, às equipes de saúde que são brancas, que também vão trabalhar com a gente, que adotem processos participativos ouvindo os campos velhos sobre como nós vamos manter os nossos conhecimentos vivos. So he says now it's really urgent to create new methodologies to keep these practices alive, to bring in other people to work with us from outside, including, and to also strengthen the dialogue between the youth and the
the elders, what they call the old trunks in the community. Você pode falar pouco mais desse assunto? And just one side note here, this is a QR code link to their community's participatory food inventory. So if you have a smartphone that you want to access this, you can take a look at it. It's a list of all the traditional foods in their community. It's translated kind of using Google Translator, so it's not perfect English, but it gives you a sense of what's going on in the community in terms of community food culture. Em eventos sobre sistemas alimentares indígenas, eu acredito que provavelmente todos já ouviram falar em agroecologia. And so to talk about something like sustainable traditional food systems, you probably have heard about something called agroecology. Com a redução dos nossos territórios, com a necessidade de produzir com diversidade e com o não uso de defensivos, esse sistema tem sido dos principais aliados do nosso povo. And so this is really central to his community, and it means to produce food in a way that's sustainable with lots of diversity and no use of poisons or agricultural chemicals. E essa retomada agroecológica é algo dos nossos antepassados que sempre existiu em nossos territórios. And so this is something that's being discussed now in academic spaces about something as something new, a transition to this new way of producing food. But this is something that his community has always done ever since. Porém, com a emergência climática, nós precisamos ouvir muito bem. And so this is, especially in times of the climate crisis, it's important to make sure that these practices that have always been there stay alive. Então nós estamos criando viveiros de produção de mudas, casas de sementes, metodologias em todas as aldeias para garantir um esforço coletivo para produzir alimento, para garantir a conservação dessas sementes e a continuidade da nossa cultura alimentar. And so for his community, this means creating spaces where they start seedlings of traditional and medicinal plants, to keep seeds in seed banks, and all of this is to guarantee continuing collective knowledge and practices in the community. Podemos passar isso também. Isso tudo sobre a agroecologia é uma preocupação que surge com a chegada dos alimentos industrializados em nossos territórios. Eu acredito que de vocês também. And so this is about, or not just about a change, but a maintenance of something that's always been there. A chegada dos ultraprocessados em nosso território trouxe uma grande ameaça à saúde dos nossos irmãos velhos e das nossas crianças que ainda vão nascer. And so the arrival of industrial foods have been a real problem for communities, and have been something that their old trunks have noticed as being an issue, especially for the youth. E no mundo acadêmico, nós falamos de transição agroecológica, nós falamos de relações ecológicas, de sentimentos com a terra, mas isso tudo só acontece se nós formos para a terra de fato. And so the academic world talks about this being necessary, this transition to this new way of producing food, but none of this can happen unless they have access to their land and their territory. Porque não é fácil manter e preservar e conservar a biodiversidade como os livros a gente lê. And because it's not easy to do all the biodiversity conservation and stuff that you see in the books. Então é preciso plantar para saber o tempo que se leva para uma planta dar frutos. So it's important to be able to actually plant and bring to life the things that you read about. Estamos falando disso todos os dias, mas poucos de nós colocamos sementes na terra como deveríamos fazer. Estamos falando de agroecologia, de ecologia, de planeta, de biodiversidade, de mudanças climáticas, mas é preciso nós voltarmos e conhecer o caminho até chegar no alimento. Sorry, it's just talking a little quick for me to keep up. He's saying that this agroecology, we're talking about agroecology, biodiversity protection, all these things, they really require you to be able to work with the land and do things in practice. It's not just theory.
Nossos sistemas eles não seguem a lógica de mercado. Eles existem, sobretudo, para nos alimentar. The practices in the community to reclaim agroecology for them they don't follow the market logic. They're about feeding the community. Por isso eles são coletivos no território. This is why they're collective efforts. Nós cultivamos milho, feijão, mandioca, batata doce, coco, frutas e mais frutas e muitas medicinas, porque acreditamos. Não, tá bom. Mas só um pouco devagar. He's getting very excited, so he's going fast. Porque acreditamos que nós somos o que comemos, e se nós somos o que comemos, é preciso comer com sabedoria e segurança alimentar. Na minha compreensão, é saber de onde vem o alimento que estamos comendo. Nossa, amigo, é muito rápido. Okay, so they grow corn and coconut and fruits and cassava, which manioca is a root crop, and all kinds of different native fruits and stuff. And they know that they are what they eat, and to be well, they need to then know where the food that they're eating comes from. Os mais velhos do território sempre falam que nós somos o que comemos, mas a diferença entre o veneno e a comida, ou a cura, está na dose ou saber encontrar na hora certa e no lugar certo. And so the elders in the community always say that, yes, we are what we eat, and the difference between eating something that will make us sick and that will cure us is in the amount and knowing where it comes from. Então, essa sabedoria, ela foi alimentada, construída e experimentada durante muitos e muitos anos para chegar até os dias de hoje. And so this knowledge is the result of experiments that have been happening over generations, over and over again, up until now, to let them know what is poison, what is going to hurt, and what is going to cure. E hoje temos as tecnologias como principais aliados para chegar às futuras gerações que ainda vão nascer. Tecnologias festivais. É festivais? Sim, ok, vou falar disso. Não, só mais uma vez. As tecnologias têm sido uma estratégia importante para fortalecer as relações com as gerações mais jovens. E tecnologias ou festivais? Você está falando sobre É, porque eu vou entrar. Okay. So he's saying that both and it's important to connect. Por que tecnologia agora? Não, é porque eu vou entrar no uso das festas. So it's important to develop new methods and approaches to be able to keep this knowledge alive. And one very important way that they do that is through festivals. E fazer festa da cultura alimentar, fazer festa da colheita, fazer festa da farinhada, tem sido uma estratégia para construir uma relação intergeracional sobre saberes e as práticas alimentares do nosso território. And so they have many festivals in their community, which is a way of maintaining this knowledge and to transmit this knowledge intergenerationally by gathering everyone together to celebrate as a community. Nessas festas, nosso povo coletivamente vai colher frutos na mata, vai fazer sucos, doces, bolos, vai pescar para comer peixe assado, peixe cozido, vai fazer cocada, vai fazer bolo, pão, tapioca, tudo coletivamente. And so for all their festivals, food is central, and they all get together to harvest and eat fruit, to make sweet kind of desserts, cakes. They also go fishing, and they eat fish together. They make bread together. They make tapioca together. It's all kind of central in the festivals. Acho que nós gostamos de comer tudo. They really like to eat. Mas gostamos principalmente porque esse alimento que vem da terra, ele tem uma conexão espiritual com o nosso povo. And that food that they eat at the festivals, it's really important because it has a spiritual connection for their communities. Por isso, cantamos uma música para as crianças que diz assim: Mãe terra, eu te sinto,
sobre os meus pés. Mãe Terra, eu te ouço em meu coração. Mãe Terra, eu te sinto sobre os meus pés. Mãe Terra, eu te ouço em meu coração. Ea, 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 eu. Ea, 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 ea. Porque sentir a terra embaixo dos pés é também se sentir parte da terra. And this is why they sing a song that has the words, Mother Earth, I feel you under my feet. Mother Earth, I hear you in my heart. And it repeats, because to eat food from the land is to feel that land under your feet and to hear it with your heart. Por isso as festas do município do Batistá, o ritual do alimento ancestral, a festa da farinhada, a festa de Iemanjá, não é só religião, mas é a nossa identidade e conexão com a terra. So now, there's several. Vou explicar pouco as festas. There's many festivals in this community. This is one from what's called a photo from what's called the Murici and Bachikuta Festival, which are two native berries that grow in the region that they use to make medicinal oil and also to make like a sweet fermented drink. And so there's this festival that happens in January. There's also the cassava making festival that happens in July. There's the February has the Iemanjá festival where they thank the ocean. There's also the ancestral ritual, food ritual, which happens in October. And these are all collective festivals where people from outside also join the community in celebrating their food cultures. That's it. A agroecologia não é apenas conhecimento ecológico das relações que nós temos com a terra. Ele é conhecimento territorial, de conexão. É uma estratégia para conseguirmos defender os saberes enraizados, apesar do desafio do mundo moderno de hoje. And all of these festivals celebrate that agroecology, that way of growing food that's very connected to the land, and that is part of their building their knowledge. But this is also a way to resist and fight against things. There's a video in the bottom hand corner here that's was a development proposal that was being kind of imposed on the. There's just as a side note to explain, this is a proposal that came from an international conglomerate, several $1 billion in investment to create a tourism city that was going to go directly on their territory. And so through their, banding together, through their collective struggles, they're able to keep this from happening. O mais engraçado nisso tudo é que nós fazemos um caminho em busca de cuidar da terra e o que eles imaginam os nossos territórios dessa forma. Nós imaginamos o nosso território com muita comida, com as pessoas felizes, com as nossas práticas vivas, e quando o homem branco olha para o nosso território, com toda aquela natureza exuberante de 22 quilômetros de mangue, com muita comida, com muita planta, eles querem fazer isso com a terra. And so when they imagine their territory, they imagine with abundance and food and culture and thriving festivals. And when the white man sees that land, they imagine this, buildings and... Sempre sou perguntado se gostaria de morar em outro lugar. Ok. Nossa, vamos Sempre me perguntam se eu gostaria de morar em lugares como esse que aparece abaixo. Sempre que me perguntam numa viagem se gostaria de morar em lugares como esse que aparece nesse vídeo deste empreendimento, a minha resposta é não. So whenever he's traveling, people ask him, well, don't you want to live in a place that looks like this with these fancy buildings and all this nice, happy people? And he says, no. Não por quê? Porque acho que isso é uma ficção que vai acabar daqui a pouco como uma catástrofe. Because this is a fiction
and it's going to end soon in a catastrophe. Então, se queremos continuar vivos, é preciso fazer o caminho de volta para casa. And so to be able to keep this alive, we're going to need to return to what we had before. Vamos, 5 minutinhos. Vamos. Pode ser. Por isso, isso tudo dizer que temos rodado o país e outros territórios para sentir a importância de projetos de pesquisa liderados nos territórios. And especially with climate change, this is why he's been connecting with communities around Brazil and around the world to find ways to have the community's voices to shape the planning for the future. E que é importante nós conectarmos a terra tudo o que estamos fazendo. And to connect with the land with everything that we're doing. E a principal forma é olhar para a comida e para o alimento que vem da terra. And the main form here in his mind is to connect with food. Então podemos falar só tudo isso, tá? Ok, vamos. Ah, tá. Não vai? É aqui? Vai um pouco. Tá, mas ok. Todas essas imagens que aparecem, elas mostram momentos coletivos. And so all these photos are showing collective efforts. Então, para finalizar esse momento, eu não poderia deixar de dizer que fazer processos coletivos é muito mais importante para a manutenção e para a continuidade. And so his main message here is to share that these collective efforts are the most important thing, working together. Afinal, não vamos fazer uma plantação de uma semente só. So we're not just planting one seed, É preciso espalhar muitas outras sementes pela terra. it's to plant seeds all over the place, in lots of different places. E é preciso que mais pessoas cuidem da terra, And to have lots of people caring for the land, para que a colheita continue acontecendo no futuro também. to make sure that we can continue to harvest into the future also. Por isso, levar as crianças para dentro do centro da terra é urgente. So it's really important to bring children and youth into the protection of the land and to bring them into the circle. Afinal, a nossa história não começa na nossa refrigeração e pode terminar. And this is why this story can't end in this generation. Então, nós jovens podemos ser a continuidade. And so it's us, the youth and the community, that can allow this to continue. Mas é preciso refletir como os mais velhos falam. And it's really important to reflect on what the elders have told Nós us. somos os daquele tempo e os daquele tempo precisam ser os de hoje. We're from that time from before, and today needs to be that time as well. Então, se no passado se colhia, plantava, cozinhava o que vem da terra, é preciso acreditar que no futuro isso precisa continuar a existir. And so to be able to cultivate and harvest and grow the land from the land today, we need to be able to think that this is going to be possible into the future. Então, acho que temos uma missão, So we have a mission. que é plantar, It's to plant, cozinhar juntos to cook together, e compartilhar as boas sementes que a terra nos dá. and then to share good seeds, which will help us. Mas isso só acontece se nós formos da terra, But this will only happen if we have the land, ou ajudar os povos que fazem isso. or to help those who still have connections to the land. Que tal vocês experimentarem cozinhar algo dos seus avós, seus troncos velhos, para experimentar como a terra ela é importante para nós. So to learn from those who have the recipes about how to cook things that come from the land, and to reflect on how important that land is. Que a nossa comida precisa ter identidade do lugar para onde nós vamos e do lugar de onde viemos. Because the food needs to help let us know where we came from and to where we're going. Vamos. Thank you! Thank you so much. Não, só vou